Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira, o primeiro também desta semana. Vamos deixar tudo sobre política de lado, eleição de lado e focar no Vasco. Porque, torcedor, passou essa fase e amanhã já tem Vasco da Gama e Operário pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, você aí deixa de se estressar com política e volta a se estressar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a preparação do elenco, que já se encontra em Curitiba, focado nesta decisão. Jogadores que viajaram com a delegação, tem novidades, e já para esquentar o seu coração nesta manhã de segunda-feira, eu te aviso de antemão. Sabe o Edmar? Então, confirmado, ele será o titular do Vasco nessa próxima partida. A gente vai falar sobre Série B, vamos trazer informações sobre o Operário e muitas outras novidades para você. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 69 mil inscritos, mas para isso precisamos da sua ajuda. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Mas antes eu quero começar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois hoje, segunda-feira, começa aí a 33ª rodada da nossa segunda divisão. Ou seja, a partir de hoje, faltarão apenas 6 jogos para terminar esta Série B. A rodada inicia com Guarani e Londrina às 8 horas da noite e Sampaio Corrêa e Ponte Preta também no mesmo horário às 8 horas. Hoje, do 9º colocado ao 4º, que é o Vasco, todos estão competindo por esse acesso. Sampaio Corrêa com 45, Criciúma com 46, Sport e Londrina com 46 também, Ituano com 47 e o Vasco com 49. Ou seja, é ficar de olho nessas duas partidas, tanto do Londrina contra o Guarani, quanto também do Sampaio Corrêa contra a Ponte Preta. Em caso de vitória do Londrina, o Londrina ultrapassa o Vasco da Gama na tabela, dependendo aí do número de gols aí, que o Londrina fizer nessa partida, pode ultrapassar o Gigante da Colina. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa, fica apenas um pontinho de distância do Vasco. Então são jogos preocupantes. E amanhã, terça-feira, entra em campo CRB e Chape, dois clubes aí que não estão nessa disputa por acesso à elite do futebol brasileiro, mas entra em campo Sport e Brusque às 7 horas, Vasco e Operário também às 7 horas, Grêmio e CSA às 7, Vila Nova e Criciúma às 7, Náutico e Tombense e Novo Horizontino e Bahia às 9h30 da noite. Ou seja, a rodada irá acontecer toda ela entre segunda, terça e encerra na quarta com Cruzeiro e Ituano. Mas é claro, independente dos resultados dos outros clubes, o que importa é o Vasco fazer o seu dever de casa, que é vencer. O Vasco precisa vencer mesmo longe do Rio de Janeiro. Um adversário, que é o Operário, hoje na tabela está na 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que conseguir vencer um adversário que está prestes a cair para a 3ª divisão, gente. Na boa, não é possível que o Vasco não vai conseguir vencer e vai ser derrotado. Ter a sua 9ª derrota consecutiva jogando longe do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. E para trazer mais alguns detalhes, inclusive sobre o Operário de Ponta Grossa, a gente foi atrás e tivemos aí algumas informações sobre o desempenho do Operário jogando como mandante, a forma como o clube vai jogar amanhã, terça-feira. Segundo informações que a gente teve, o Operário em casa nesta temporada já teve 16 partidas, foram 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 16 gols feitos e 13 gols tomados. 16º colocado na lista de clubes que jogam em casa, ou seja, não tem um desempenho bom.
como visitante, ou seja, como o Vasco vai jogar contra o Operário, o Vasco está no 12ª colocação, com apenas 13 pontos ganhos jogando longe do Rio de Janeiro. São 11 gols feitos e 23 gols sofridos em 16 partidas disputadas. De fato, um rendimento pífio. Mas a gente pensa que o Operário também é pífio jogando dentro de casa. Então não vai ser uma partida bonita, já se prepare também para isso. Mas a gente espera que o Vasco possa jogar como Vasco e possa buscar estes 3 pontos. O Vasco no retorno da Série B é o 16º colocado. É um resultado, é realmente um desempenho pavoroso neste segundo turno. Mas sobre o time que vai a campo, sobre os relacionados. Ontem o Vasco treinou no CT Moacir Barbosa, como a gente já havia informado para vocês. Houve treino e na parte da noite o elenco viajou para Curitiba, local da partida. Como está aparecendo aí algumas fotos para vocês, o elenco chegou nesta noite de domingo em Curitiba e treina hoje na região. O Vasco faz o seu último treino hoje já na cidade de Curitiba, pois amanhã a partida será em Ponta Grossa. Sobre a lista de relacionados, aí agora é o momento em que a gente chega um pouco para o lado, vamos chegar um pouquinho para o lado, para a lista aparecer aqui para vocês. E como vocês estão vendo, tem uma ausência confirmada. Paulo Vitor. Paulo Vitor não viajou junto com a delegação. Motivo? Dores no tornozelo esquerdo. Segundo informações, ele sentiu algumas dores. O DESP, que é o Departamento Médico do Vasco, já iniciou a recuperação do atleta, que foi o titular das últimas 3 partidas do Vasco da Gama. Então, com isso, torcedor, prepare o seu coração. Pois sim, o Edmar voltará a ser o titular da lateral esquerda do Vasco. Ele que foi reserva nas últimas 3 partidas, mas mesmo sendo reserva, entrava no segundo tempo, vai começar o jogo e não tem reserva. O Vasco não tem reserva para a lateral esquerda, pois o único era o próprio Edmar, e o Edmar indo para a titularidade com a ausência do Paulo Vitor, o Vasco vai ter que improvisar alguém na posição. Mas, já que estamos falando sobre essa situação, querendo ou não querendo, você reclamando do Edmar, ficou nítido após essas 3 partidas do Paulo Vitor, né, que realmente o Edmar é melhor que ele. Acredito que melhor é uma palavra muito forte, mas é menos pior que o Edmar. Então o Edmar volta a ser o titular da equipe. Ou seja, o Paulo Vitor é desfalque com dores no tornozelo esquerdo e o Vasco também conta com mais 2 outros desfalques que não aparecem nesta lista de relacionados. Do meio-campo, garoto problema Carlos Palácio está em recuperação de uma lesão na coxa, ele que foi desfalque nessas últimas 3 partidas e segue sendo ausência no elenco Cruz Maltino, e o Urilara, que recebeu, levou o 3º cartão amarelo nessa última partida contra a equipe do Londrina, jogando em São Januário, é desfalque importante. E a partir daí o Jorginho tem que pensar, e terá o treino de hoje, o último, para decidir qual time vai a campo amanhã contra a equipe do Operário em Ponta Grossa. Há 3 opções hoje no meio. Ontem eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre a possibilidade do Juninho entrar aí na posição, até por uma partida contra o Grêmio na estreia do Jorginho, em que na ocasião o próprio treinador tirou o Urilara e colocou o Juninho. Então ficou no imaginário do torcedor a possibilidade disso repetir. Com a ausência do Urilara, o Juninho fazer aquela função. Mas ele nem sequer foi relacionado para a partida. Ou seja, o Juninho não será o substituto do Urilara. Com isso, 3 nomes correm por fora. Matheus Barbosa, que na minha opinião seria o nome ideal, um jogador acostumado com a Série B, jogou muito bem no Cruzeiro nessa última temporada, sempre que foi necessário entrou bem com a camisa do Vasco na competição, e acredito que seria uma opção positiva para ser o substituto do Urilara. Além dele, o Zé Gabriel também corre por fora, um jogador que nunca entrou muito mal, mas também nunca garantiu a vaga de titular, e quem corre mais por fora ainda dessas 3 opções é o Luiz Henrique, volante aí que veio do Fortaleza, não jogou bem ainda neste ano, não garantiu em nenhum momento nem sequer a vaga de reserva, não vem sendo relacionado para as partidas, mas viajou com a delegação, está presente em Ponta Grossa, em Curitiba, e pode, quem sabe, dependendo aí do treino de hoje, ser escalado como titular da equipe. Tudo isso está na mente do Jorginho, é esperar. Inclusive, há a possibilidade até mesmo do Jorginho ir com 3 zagueiros, como a gente formou. No caso, tirando o Urilara e formando uma trinca de 3 zagueiros, com Conceição, com o Danilo Bossa, ou o Quinteiro, ou o Miranda. Formando essa trinca, colocando o Andrei ali na frente dos 3 zagueiros e tendo ali um quarteto ofensivo, com o Nenê, Marlon Gomes, Ignaldo e o Raniel, O Vasco pode ir dessa maneira, é esperar, ver o que está aí na mente do Jorginho e
torcer, né, para que realmente possa ser a melhor ideia. E para finalizar também sobre as novidades nesta lista de relacionados, a presença do Fábio Gomes. Fábio Gomes, que não havia sido relacionado para o jogo contra o Londrina, volta aí à lista e está à disposição para enfrentar o Operário em Ponta Grossa. Agora a gente volta para o meio da tela, pois já trouxemos todas as novidades. Hoje, volto a repetir, o time treina na cidade paranaense, quando encerra hoje mesmo a preparação para a partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a vitória hoje, fora de casa, será fundamental para que o Vasco ainda siga com esse sonho de retornar à elite do futebol brasileiro. Até porque uma derrota hoje, aliás, amanhã contra o Operário, pode fazer com que o Vasco saia do G4 nesta rodada. A situação tensa, a situação é complicada, a gente vai seguir de olho informando a cada um de vocês. Retornaremos ainda hoje com o Fala Gigante, um vídeo curtinho, e às 6 horas, 7 horas da noite, aliás, com o nosso Boa Noite Gigante. Um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo com todas as novidades deste Vasco Operário da Série B, e sempre fique ligado no canal do Gigante. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.